graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 17, que diz assim: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Isso aqui é para aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que estão vivendo uma vida nova com Ele, amém? Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, né? Muitos até dizem, todos são filhos de Deus, né? Olha só, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Quem que tem o Espírito de Cristo? Aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, desce as águas, né? Que ali é onde você morre para o velho homem, nasce novamente e você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, né? Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Então, logo aquele que não reconhece Jesus, não recebe o Espírito Santo. Aquele que não recebe o Espírito Santo, né, não é dele. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. A palavra do Senhor nos diz, de tudo que vocês devem guardar, guardem no coração de vocês, né? Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente.
pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus não são filhos, são criaturas de Deus, tá bom? Não existe isso de que todos são filhos de Deus, todos nós somos criaturas. Depois que nós aceitamos Jesus, que nós vivemos uma vida com Ele, aí sim nós somos filhos, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, né? Não continua pecando. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aqui Ele não está dizendo bênçãos financeiras, né? Bênçãos de saúde, bênçãos. Isso também nós acabamos recebendo porque Ele é nosso Pai, e como todo Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Porém, o que o Senhor está nos dizendo aqui é que nós receberemos a nossa recompensa lá no céu. Porque a nossa recompensa, o nosso galardão é no céu. O Senhor fala: não junteis tesouros na terra, mas tesouros no céu, onde a traça não corrói, né? Onde o ladrão não rouba. É lá no céu que nós devemos garantir, que nós devemos o nosso tesouro, que nós devemos esperar a nossa recompensa, que nós devemos aguardar para o nosso dia tão esperado, onde nós iremos morar com o nosso Pai, com o nosso Salvador, onde nós iremos abraçar Ele. É nas coisas do alto que nós devemos pensar, né? É nas coisas do alto. O galardão que nós receberemos será lá no céu, não será aqui. Muitas vezes nós teremos uma vida aparentemente de baixa renda, né, diante da sociedade, mas nós seremos tão felizes, muito mais felizes do que uma pessoa rica, né? E acabaremos ali findando nosso dia sem nunca ter ficado rico, mas tão felizes. E quando chegarmos no céu, receberemos a nossa recompensa. Amém? As coisas do Senhor são diferentes das coisas que são para o mundo. As bênçãos, né? As pessoas distorcem a palavra do Senhor, dizendo que quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele vai nos enriquecer, nunca mais iremos sofrer, nunca mais ficaremos doentes, nunca mais. E não existe isso. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Assim como eu venci, vós vencereis também. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, entendendo que aquele, né, que aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador é uma nova criatura. Uma nova criatura é nova. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, uma nova vida com o Senhor é uma vida de santidade, luta contra o pecado, uma vida de busca das coisas do alto. Amém? O Eterno te ama.